Ora bem, então acabámos de ver a barra de título, o botão do Office, o friso, o painel de navegação e temos então o 5, que é a barra de status, o 6, que é a área de trabalho, é onde nós trabalhamos, e o 7, que está aqui do lado direito, que é o painel de propriedades, onde clicando temos então as propriedades do objeto. Reparem uma coisa, se eu abrir este formulário, por exemplo, na vista de estrutura, aparece-me então aqui as propriedades desta fatura, deste formulário. Ok? Ora bem, portanto, estamos aptos neste momento a preencher aqui as partes constituintes da pergunta número 5 do programa Access. Então digam lá, o número 1 diz respeito então a, muito bem, sim senhor, a barra de título. E o 2? Botão do Office, sim senhor. O 3 é, sim senhor, o friso. O 4 são o quê? O painel de objetos. Ok, muito bem, sim senhor. E o 5 é a barra de estados. O 6, área de trabalho. E o 7, então, a barra de propriedades. Sim senhora, muito bem. Então, para finalizar a aula de hoje, a única coisa que temos que fazer é criar a nossa primeira base de dados. E vamos criar uma base de dados a partir do modelo. E reparem, eu aconselho a que vocês abram então a base de dados. Eu vou fazer aqui novo. E o aspecto, quando vocês abrem o programa Microsoft Access, é este. Okay? E se repararem, temos aqui do lado esquerdo várias categorias de modelos. Ou seja, isto tudo são modelos. E temos então em destaque, os modelos em destaque são estes que estão aqui, os modelos locais que estão no nosso computador e os modelos que temos na internet, online, que temos de estar ligados neste momento à internet. E estão categorizados por educação, exemplo, negócio e pessoal. Isto tudo são bases de dados que já estão feitas, já vêm em programa e que todos os dias a Microsoft faz novas e coloca na internet. E portanto, se vocês forem aqui a modelos locais, se não tiverem ligação à internet, e estas bases de dados já estão instaladas no nosso computador, ou seja, ainda não as podemos utilizar, mas já estão lá preparadas para as utilizarmos. Para as utilizarmos basta, por exemplo, selecionarmos a base de dados que queremos, por exemplo, ativos, damos o nome que queremos aqui do lado direito e fazemos criar. Reparem que ele vai criar nesta pasta, C-Users Pedro Documents. Se eu quiser alterar a pasta e pôr numa pen, tenho que clicar aqui nesta pastazita, aponto para a pen, mudo o nome, etc, etc. Ok? Mas eu vou fazer criar e ele vai-me criar esta base de dados, que é a primeira base de dados que nós vamos criar e que é baseada então no modelo. Este modelo que nós selecionamos foi ativos, isto é para gerir os ativos de uma empresa e enfim, é bastante fácil de utilizar. Reparem que o que é que nos aparece? Aparece aqui numa janela, lista de ativos, tem aqui por baixo um menu, uma barra de ferramentas, uma barra de menus, aliás, novo ativo, recolher dados por correio eletrónico, enfim, por aí fora. Se quisermos adicionar um ativo, clicamos ali em novo ativo, colocamos o item, sei lá, o carro, uma coisa qualquer, dizemos de que categoria que ele é, reparem aqui é da primeira categoria, segunda categoria, etc. Podemos até ir às categorias, adicionar novas categorias, enfim, se não corresponder a nenhuma dessas que já existe. Podemos colocar aqui uma descrição, qual foi o fabricante deste ativo, o modelo, a data de aquisição, basta clicar aqui na data, enfim, o preço de compra, o valor atual, a condição, por exemplo, se for em segunda mão pode ser satisfatória, enfim, uma série de coisas. Depois fazemos fechar e automaticamente esta linha foi adicionada à linha 1. O produto foi o D e com os campos que quem fez a base de dados achou necessários, que era a categoria, a condição, a localização proprietária e a data de aquisição. Ok? Portanto, isto é uma base de dados que permite gerir ativos de uma empresa. Se vocês repararem aqui, tem duas setinhas, onde tem todos, então, qual era este painel? Digam lá, painel de navegação, painel dos objetos, sim senhora. Temos então até, podemos pôr aqui lista por objeto, por tipo de objetos. Temos as tabelas, temos a tabela de ativos e a tabela de contactos, que são aqui que vai ficar a informação. Temos as consultas, os formulários e os relatórios que quem fez esta base de dados resolveu criar para satisfazer as necessidades dos clientes, neste caso, ou dos utilizadores, neste caso somos nós. Ok?
Ora bem, esta é uma base de dados e eu coloco aqui no Moodle uma outra base de dados. Na aula 2, se vocês entrarem, temos aqui uma base de dados chamada aula 3, ficha 8 e seguinte, que se vocês abrirem, vão ter acesso à base de dados que nós vamos fazer aqui durante este módulo. Portanto, a primeira coisa a fazer é irem aqui a aviso de segurança. Quando abrirem esta base de dados, é irem aqui a aviso de segurança, opções e ativar este conteúdo. Portanto, isto é necessário fazer-se para aparecer todos os objetos, senão não aparece. E depois temos aqui no painel de navegação, basta clicar nas duas setas, abrimos o painel de navegação e na fatura, se fizermos abrir, o botão lá direito, abrir, aparece-nos então um formulário, chama-se isto um formulário. Não sei se conhecem os formulários em papel, se não tem campos para escrever, isto são formulários eletrónicos, ok? Onde nós podemos escrever a fatura. Imaginem agora um bloco de faturas em papel, isto é a analogia eletrónica dessa mesma fatura. E reparem uma coisa, se eu quiser, vou-vos ensinar agora a manusear esta base de dados, a trabalhar com esta base de dados. Reparem aqui no fundo. Aqui no fundo temos o registro 1 de 11, ou seja, neste momento tenho 11 faturas. Posso andar aqui para a frente, para a fatura número 2, que foi ao Pedro nesta data e esses produtos, fatura número 3 e por aí fora. E posso ir para o último registro, clicando aqui neste botão, e vou ter a tal fatura número 12, que é o registro 11 de 11, ok? De 1 até mais 11 dá 12. Cá está, número da fatura 12, certo? Se eu quiser fazer um novo registro, uma nova fatura, entra-me um cliente novamente na minha loja hoje e eu vou fazer aqui novo, ok? Reparem, número da fatura novo, portanto ele vai fazer uma nova fatura. Eu tenho que dizer a quem? Olha, neste momento eu tenho aqui já clientes na minha ficha de clientes, mas imaginemos que é um cliente novo, então clico aqui duas vezes e vai-me abrir a tabela, aliás, desculpem, o formulário de clientes, e eu posso adicionar então um novo cliente. Vamos chamar, ora digam lá, César. Pronto, pode ser César. Muito bem. Ok. Vamos então colocar aqui César. Morada pode ser Barcelos. Ok. Código postal 4750 e por aí fora. Pronto. Barcelos. Número de contribuinte 9 números. 197, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Telefone também é dos 9 números, 2. Claro, Barcelos é 253, não é? 253. Pronto. E cá temos o novo cliente. Neste momento já tenho o cliente César. Se eu fizer atualizar tudo, fiz aqui nova fatura, novamente, cá está, já aparece ali o César. Reparem que não tinha, agora passo a ter. Eu então. Vamos faturar na fatura número 14 ao César. Em que data é que foi? Vamos supor que é a data 2, estamos em 2011, fevereiro, e vamos pôr, por acaso estamos em janeiro, e vamos pôr então 28. E quais são os produtos que ele levou? Selecionamos aqui produto, vamos supor que ele levou 2 martelos M1 e reparem que ao meter aqui na coluna de baixo 2, reparem, quanto é que custava cada martelo M1? Vamos lá ver, 250, como é 2 vezes 250 é 500, portanto ele faz isto automaticamente. Reparem, o total da fatura é 500, cá está. Se eu levar outro produto, vamos supor que ele agora também leva um martelo M2, 450 mais 500 dá 950, estão a ver? Isto é uma fatura e uma base de dados que está a funcionar em pleno e que permite gerir então, reparem que os produtos que nós temos aqui é martelos, mas podia ser LCDs, telemóveis, portanto permite gerir vendas de produtos, ok? Na generalidade. Portanto é basicamente isto que nós vamos fazer daqui até ao final. Portanto vocês vão chegar à ficha número 8 e têm isto feito, ok? Prontos, por hoje é tudo, basta enviarem para o Moodle então a ficha de trabalho e a base de dados criada a partir do modelo. Já agora, a base de dados que vocês criaram está naquela pasta que vocês viram quando da criação, ok? Portanto,
esta pasta é a pasta onde estará lá a base de dados que vocês criaram com o nome que vocês deram. Ora, por hoje é tudo.